Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Incêndio no presídio de Erechim. Com isso, detento tenta fugir, mas acaba preso pela Brigada Militar. E também na edição do Minuto Bom Dia de hoje, você vai ver. Homem é preso com drogas na região central de Erechim. Este é mais um caso aqui na cidade do Alto Uruguai Gaúcho. E também é destaque no Minuto Bom Dia de hoje, as últimas informações do esporte e também uma entrevista exclusiva com as candidatas à Rainha da FRINAP 2018. Essas e outras informações você vê a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito bem, muito boa tarde para você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo aonde você estiver. É um prazer ter aí a sua audiência nessa segunda-feira. Diretamente aqui dos estúdios da TV Bom Dia, a gente traz as informações ao vivo para você a partir de agora aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai. E eu começo falando de um homem que foi preso aí em uma pequena operação da Polícia Civil aqui de Erechim. Ele é suspeito aí de receptação e também de praticar o crime de furto e roubo em pelo menos 3 cidades aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A principal linha de atuação dele era a cidade de Marcelino Ramos, mas o homem estava escondido aqui em Erechim, no bairro São Cristóvão, onde ele foi preso. Mas o negócio é o seguinte, ele foi preso e liberado. Entenda por quê nessa reportagem. Te liga. Na tarde dessa sexta-feira, agentes da Polícia Civil prenderam no bairro São Cristóvão, em Erechim, um homem de 43 anos que estava sendo procurado pelos crimes de receptação e furto que aconteceram em pelo menos 3 cidades do Alto Uruguai Gaúcho nos últimos meses. Segundo o delegado Rodrigo de Souza Leal Dreyer, o objetivo era recuperar os objetos furtados em estabelecimentos comerciais de Marcelino Ramos, Áurea e também Centenário. No interior da casa do acusado foram encontrados diversos materiais que comprovam os crimes de furto qualificado e também de receptação. Entre os objetos recuperados estão roupas, eletrônicos, utensílios domésticos e até mesmo dinheiro. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, mas após prestar depoimento, pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Ai, que situação essa aí, hein? Se a polícia prende, o pessoal movimenta o pessoal de toda a região para prender o rapaz aí, ele acaba solto, hein? Que situação essa lei brasileira. Muito bem, vamos continuar falando para você, vamos falar de outra situação. Olha, o Presídio Estadual de Erechim aqui registrou no início da manhã desta segunda-feira uma nova tentativa de fuga. Foi por volta das 8 horas da manhã, quando um dos detentos do regime fechado tentou aí pelo telhado da penitenciária chegar à rua. Ele se aproveitou aí do momento de um princípio de incêndio na ala do semiaberto, que começou às 6 horas da manhã, quando um apenado, antes de sair para trabalhar, ateou fogo em um colchão. O fogo foi contido pelos bombeiros. O preso, que tentou fugir, acabou contido por policiais militares que faziam a segurança do local. A SUSEP informou agora que os 2 envolvidos nos 2 fatos irão responder por medida administrativa disciplinar. Nós seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação para você, e agora a gente vai para o nosso site, jornalbomdia.com.br. É destaque lá um jovem aí que foi preso com posse de maconha aqui em Erechim. A Brigada Militar prendeu na última sexta-feira um homem, aí não é um jovem, né? Um homem de 25 anos de idade, por posse de drogas. Os policiais abordaram ele num veículo lá na rua Nelson Ellis, aqui no centro de Erechim. Em revista ao interior do carro foram encontradas 3 porções de maconha pesando 27 gramas. Está na sua tela essa maconha. O condutor assumiu a posse do entorpecente e foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e logo depois
ele foi liberado porque a quantidade é pequena e, de acordo com a lei brasileira, ele pode ser enquadrado como usuário de drogas, né? Eita, muito bem. Agora a gente vai mudar de assunto, mas segue falando do setor policial. Eu lembro que essas e outras notícias você acompanha no nosso site jornalbomdia.com.br, hein? Mas a gente vai falar de outro assunto agora do setor policial, mais ligado à área do meio ambiente, hein? É o flagrante de crime ambiental que aconteceu lá em Centenário. O homem, do proprietário desta área, tinha autorização para fazer a limpeza do terreno, mas ele se aproveitou dessa autorização e resolveu passar o trator de esteira, derrubando uma área de mata preservada. Bom, é claro que ele acabou sendo flagrado pela Patran e agora vai responder por crime ambiental. Te liga. Policiais ambientais localizaram mais uma área de desmatamento ambiental irregular no Alto Uruguai. Desta vez, o crime estava acontecendo no interior de Centenário, em um local de mata nativa. Segundo a Patran, o proprietário da área, que tinha uma autorização apenas para a limpeza do local, estava desmatando uma área maior com o auxílio de um trator de esteira. Ele também derrubou pinheiros, árvore a qual é imune e não tem o seu corte autorizado. Agora, o homem irá responder por crime ambiental. Ainda falando de crimes contra o meio ambiente, a Patran está investigando se pescadores aqui da região do Alto Uruguai estão usando uma prática química para pescar com um produto chamado carbureto. Esse produto funciona da seguinte forma: o cara joga ele na água, ele retira o oxigênio da água e mata todos os peixes. A prática é considerada totalmente ilegal e é proibida. Por isso, a Patran está investigando se um homem de estação aí estaria utilizando essa prática e também está fiscalizando os rios e lagos aqui do Alto Uruguai. Te liga. Policiais ambientais da Patran estão investigando se pescadores do Alto Uruguai gaúcho estariam utilizando na água um produto chamado carbureto, o qual retira o oxigênio da água e ocasiona a mortandade de uma grande quantidade de peixes. Uma denúncia anônima levou os policiais até a casa de um homem no interior de estação que estaria praticando a técnica no rio Passo Fundo, entre as cidades de Campinas do Sul e Ipiranga do Sul. No local, foi encontrado um freezer com alguns pescados, mas inferior ao número da denúncia. Segundo o comandante da Patran de Erechim, tenente Tiago Bernieri, nos próximos dias a fiscalização será intensificada para coibir esses e outros crimes nos rios e lagos do Alto Uruguai. Muito bem, agora a gente muda de assunto e vai falar para você de saúde. Olha, sábado foi o dia D de vacinação em todo o país. Aqui na região do Alto Uruguai, em Erechim, as unidades básicas de saúde ficaram abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. E teve um movimento intenso de pais e mamães que estão preocupados com os pequenos. Te liga! O dia D de vacinação foi de movimento tranquilo nos postos e unidades básicas de saúde do Alto Uruguai gaúcho. Nesta UBS, a maior de Erechim, os pequenos foram recebidos pelo Zé e a Maria Gotinha, símbolos da campanha de vacinação. Marcelo, assim como muitos pais, veio cedo trazer a pequena Lara para se vacinar. Todo ano, mesmo ela estando com as vacinas em dia, vamos fazer o reforço. Aqui em Erechim, além das tradicionais gotinhas que protegem contra a poliomielite, os pequenos também receberam uma dose da vacina contra o sarampo. Além disso, os pais também puderam fazer a atualização das carteirinhas de vacinação. A maior preocupação do governo quando se fala em vacinação está contra o sarampo. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de casos registrados neste ano. Ao todo, foram 18. Segundo a Secretaria de Saúde do município de Erechim, que ainda está fazendo um levantamento de quantas crianças foram vacinadas, a meta da campanha era vacinar cerca de 5.000 pequenos, até os 5 anos incompletos. A campanha se estende até dia 31 de agosto. Está sendo feita a vacinação da polio e sarampo. A gente pede que todos os pais, responsáveis, tragam seus filhos de 1 ano a menores de 5, levem às UBSs com a carteirinha de vacina, que essa campanha a gente depende da carteirinha de vacina.
Bom, você já viu falar aí dos escoteiros, a prática do escotismo? Essa ideia vem crescendo aqui em Erechim. Só um grupo de escoteiros registrou um crescimento no seu grupo de 47% nos últimos meses. A gente foi conhecer um pouquinho mais do grupo de escoteiros Acauã, que é um dos mais antigos aqui de Erechim, que fica no bairro Três Vendas. Nesse fim de semana eles fizeram atividades em conjunto com a família. Muito legal e a gente mostra para você a partir de agora. Te liga! Sempre alerta! É com o juramento na ponta da língua que mais de 100 jovens do grupo de escoteiros Acauã, um dos mais antigos do escotismo em Erechim, levam a sério esta atividade centenária que busca ensinar valores. Uma iniciativa que vem crescendo. Só este grupo cresceu mais de 47% nos últimos meses, graças a um trabalho que chega também até as famílias. Hoje nós estamos confraternizando, então, o Dia dos Pais, né, onde o grupo se reúne todo com os pais e familiares, então, avô, tios, quem a criança quiser trazer. Também convidamos as mães e o objetivo é a confraternização de Dia dos Pais. Todas as datas especiais, Dia dos Pais e Mães, são confraternizadas com a família. No dia de hoje, em especial, nós vamos fazer por base. Então, cada ramo, o ramo Lobinho, os pais de todos, os jovens, terão atividades junto com seus filhos mais lúdicas. Que o ramo Lobinho, o fundo de cena dele, as atividades trabalhadas, são através da história do Mogli. Então são atividades para que eles aprendam a interagir através do lúdico. Os pais passarão por essas atividades também. O ramo escoteiro são atividades mais voltadas ao aprender fazendo, para criar a autonomia e a independência deles. E depois eles passarão para as atividades do ramo sênior, que aí são atividades mais de aventura, porque os sêniores são maiores, já passaram pela aprendizagem do lúdico, do aprender fazendo e agora então a aventura. E hoje os pais poderão experimentar um pouco dessas atividades que são feitas durante os sábados com os seus filhos. E lá vão eles, mochila nas costas, lenço no pescoço e um olhar cheio de curiosidade e expectativa para realizar todas as atividades que desenvolvam suas habilidades. Marcos já foi escoteiro e agora passou essa paixão por um projeto para seu filho, Marco, que há 5 anos está no grupo. A gente sempre teve boa referência no movimento escotista, Quando criança também fui escoteiro já, Então a gente buscou isso porque a gente sabe o que é bom, Ainda hoje é uma das poucas lugares, que a gente sabe que pode deixar um filho, que vai estar bem cuidado, é um ambiente saudável, onde eles praticam algum esporte, alguma atividade ao ar livre, e aprendem bastante, Então, a gente busca isso para os filhos, a gente gosta muito. É legal, a gente faz várias atividades, participa de acampamentos, acantonamentos, quando era lobinho, e agora é acampamentos, dormimos em barracas agora. Participar ao lado do teu pai fica ainda mais legal agora. A atividade do escotismo é dividida em 3 grupos. Os lobinhos, que são as crianças de 6 a 10 anos, os escoteiros, o que são jovens entre 11 e 14 anos, e os sêniors, que são os adolescentes de 15 a 17 anos. Tem também os pioneiros, que são os jovens mais velhos, entre 18 e 21 anos. Então, o grupo escoteiro Acauã iniciou no dia 12 de outubro de 1981. Ele vai fazer 37 anos esse ano. Iniciou com outro grupo escoteiro, com pessoas que iniciaram num outro grupo escoteiro. E aí, junto com o Patronato Agrícola São José, fundaram o grupo Acauã. O grupo ficou por um tempo no patronato e depois ele se instalou aqui numa casa aqui no bairro Três Vendas. Então, nesses 37 anos, o grupo passou por vários locais, mas sempre dentro do bairro Três Vendas. O grupo também trabalha a inclusão de jovens com deficiência. A Kelly faz parte da iniciativa há 5 anos. Começou como lobinho e agora já é uma escoteira. E a limitação da visão?
Isso, segundo os chefes de escoteiros, não é nenhum impedimento para a jovem que gosta mesmo de superação. É ótimo. Gosto de fazer fossa baiana, tirolesa. No começo, quando a mãe dela criou interesse de trazer aqui, a gente ficou um pouco preocupado que a gente não tinha como se diz, uma estrutura até pessoal para fazer isso aí. Mas no período, a chefia se reuniu todo e começou a estudar, se preparar, né? Daí chegamos num ponto que aquilo que nós se preparemos, estudemos, não foi nem necessário, porque foi tão fácil que chegou a um ponto que ela ensinava a nós, né? Como ela ser. E pelas dificuldades que ela tem, e ela fazer tudo como os outros fazem, isso para nós foi um grande ânimo, né? Ela descobrir que a gente tinha essa possibilidade, e a gente vê que hoje em dia nós temos mais crianças que têm problemas, e não existe objetivo, não existe como é que é um pretexto dizer que não tem possibilidade. A gente consegue, eles fazem atividade, eles andam, Ela faz toda. Não tem o que ela não faz. E uma das coisas que eu acho incrível nela é que se alguma coisa ela não faz, ela pede o porquê que ela não pode fazer. Então, adapta, monta, prepara, ela faz tudo. Esta galerinha aí é um belo exemplo de que é importante estar sempre alerta para fazer o melhor possível. E ainda falando em família, este fim de semana, ou este domingo aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai, foi bem especial, hein? Muitas famílias também puderam participar de uma feira medieval e entraram no túnel do tempo juntamente com o 4º Agosto Cultural do Sesc e foram conhecer essa era dos príncipes, reis, fadas e também bruxos. Te liga! A era medieval é cercada por mistérios. Além dos cavaleiros, reis e rainhas, a Idade das Trevas traz consigo histórias de superstições, e os erechinenses puderam conhecer um pouco mais desta época. A primeira feira medieval foi realizada na Praça Jaime Lago. A atividade faz parte do 4º Agosto Cultural, promovido pelo Sesc de Erechim. Então a Feira Medieval, ela vem de uma proposta que a gente foi conhecer fora de Erechim, né? E pensamos em apresentar algo diferente, né? Dentro da diversidade cultural, de trazer algo que agregasse, que as pessoas não tivessem contato, né? Para quem tem uma dificuldade em estar saindo da cidade para conhecer outras formas, né? De apresentações e culturas. Então pensamos em trazer isso para agradar todo esse público, toda a nossa cidade de Erechim, dentro do Agosto Cultural. Diversas atividades foram realizadas. Além dos estandes com artigos que remetiam aos usados na época, o público conferiu aos shows musicais, danças e atrações, como o arqueirismo e o duelo de espadas. E sempre gostei dessa parte medieval também. Eu leciono disciplinas ligadas a essa temática, né? E mais ou menos há uns 10 anos eu já pratico o tiro com arco. A programação seguiu até às 5 da tarde deste domingo. Bom, e aconteceu aqui no último sábado, em Erechim, o desfile em carro aberto às candidatas aí à nova corte da FRINAP, Rainha e Princesas. Além disso, também desfilaram as rainhas aí da última FRINAP e as princesas étnicas já escolhidas. Foram mais de 40 carros que passaram pelas duas principais avenidas aqui de Erechim, a 7 de setembro e a Maurício Cardoso. Te liga! A manhã ensolarada de sábado abrilhantou o desfile de rua das candidatas à nova corte da FRINAP em 2018. A iniciativa faz parte do julgamento das escolhidas, que precisarão demonstrar o seu carisma com o público em geral aos jurados. Quem gostou disso foi o público, que tirou um tempinho para conhecer as futuras soberanas. Um momento divertido, um momento diferente que a gente apresenta para toda a comunidade num desfile de ruas, né? As candidatas à corte e juntamente com as princesas étnicas. Então a comunidade, agora até às 11 horas, num desfile que sobe até a Maurício e retorna, encerramos na frente da prefeitura, vão poder conhecer mais essas meninas, essas candidatas, né? Olha, esse é um evento que começa a motivar as pessoas para irem na FRINAP.
Creio que é muito importante porque assim, toda entidade, toda festividade deve ter uma rainha. E hoje o dia está especial e vai ser um grande desfile. A carreata, com mais de 40 veículos, saiu por volta das 10 horas da manhã da frente do estádio Colosso da Lagoa e seguiu pelas avenidas 7 de Setembro e Maurício Cardoso. E olha que as candidatas tiveram até torcida. Logo à frente, a atual corte eleita em 2015, seguidas pelas princesas étnicas já escolhidas e as candidatas à rainha da FRINAP. É um momento muito especial, muito gratificante. A palavra que mais fica é gratidão. É um momento que mexe com a gente porque é cheio de emoção, né? A gente começa a relembrar tudo que foi vivido na FRINAP, tudo que antecedeu a FRINAP, e agora a gente só espera que a próxima corte possa aproveitar tudo isso e desfrutar desse momento tão bonito. Logo após o fim do desfile, todas as candidatas foram recebidas na frente da prefeitura pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt e outras autoridades. Olha, e daqui a pouquinho vão estar aqui nos estúdios da TV Bom Dia conversando comigo as candidatas da FRINAP, a Corte da FRINAP 2018, hein? Elas vão estar aqui, você vai conhecer aí qual delas pode ser a nova rainha. Uma delas vai ser, hein, a nova rainha da FRINAP 2018. É daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia, hein? Agora eu tenho um recado muito importante para você que está ligado com a gente, você que está pensando em comprar, vender o local, um imóvel, Solar Imóveis para você. Não tenha dúvida, se o seu pensamento agora é comprar um apartamento maior para você, para sua família, localizar o seu escritório em um local de melhor posicionamento ou até mesmo um pavilhão para a sua indústria, Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite também agora mesmo o nosso site, que é esse aqui, ó, solarimóveis-rs.com.br. Telefone é o 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto na sequência. Não saia daí. Asfalto urgente. A região do Alto Uruguai é destaque em produção no Rio Grande do Sul, mas a falta de infraestrutura prejudica a produtividade e o crescimento da economia regional. As obras de pavimentação de estradas que iniciaram precisam ser concluídas. Os municípios sonham com um futuro melhor. Asfalto é sinônimo de desenvolvimento. Asfalto já! Olá, galerinha que está acompanhando o nosso programa Beauty e Business da Aderros. Hoje estamos passando aí para fazer um agradecimento a todos os ouvintes, a todos os espectadores que estão aí acompanhando o nosso programa e também para comunicar que o nosso programa será apresentado no novo formato, uma vez mensal, sempre a última segunda-feira do mês. Então, nesse mês aí, na segunda-feira, dia 27, estaremos trazendo um programa top, um programa especial, com muito mais atrativos, com muito mais conteúdo para você que está aqui nos acompanhando na TV Bom Dia. Até lá, galerinha! Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil.
Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Confira agora as super promoções exclusivas do Supermercado Querência para esta segunda-feira. Refri Coca-Cola 2 litros, R$ 4,49. Ovos vermelhos, R$ 13,39 a dúzia. Sabão em pó Omo Multiação, 1 kg, R$ 7,99. Chuleta do filé agulha e paleta bovina, R$ 12,98 kg. Confira essas e outras promoções exclusivas do Querência no Face do Supermercado Querência. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, estamos de volta com o nosso Minuto Bom Dia. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E agora eu estou aqui, olha, eu estou até com um pouco de medo, meu querido Fernando, porque eu estou aqui, da minha mulher vai ver essa cena e eu vou apanhar, mas eu estou aqui com as duas mulheres mais bonitas de Erechim, né? Que são as candidatas à nova corte da FRINAP 2018. Elas que estão passando aí por diversas provas no fim de semana, passaram por um desfile de carro e a gente vai conversar com cada uma delas a partir de agora. Eu vou deixar para que elas se apresentem para você que está nos acompanhando. Já vou deixar o microfone com a primeira. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Karine e eu represento o Sim de Alimentação. Muito bem. Ao seu lado está... Boa tarde, meu nome é Maiara Perazzoli e estou representando o Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. Muito boa tarde. A próxima. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar ali no Jornal Bom Dia. Meu nome é Eliane Chapla e eu estou representando o Centro de Pinturas. Muito bem, Eliane. Boa tarde, meu nome é Patrícia Pilar Kubiak e eu represento a IES Estruturas Metálicas. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Thalita Lorenzetti, tenho 19 anos e sou a representante do Clube do Comércio. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Milena Zucchi Vargas, eu tenho 19 anos e é com muito orgulho que eu represento o grupo musical Os Monarcas. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Leandro. Meu nome é Naira Menegatti e com muita felicidade eu represento o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Júlia Veiga e eu estou representando a Diamond e Pé de Moleque Store. Muito bem. Bom, é um prazer estar recebendo todas vocês aqui, a gente fica muito feliz. O Grupo Bom Dia vai estar realizando uma série de entrevistas que serão exibidas pela TV Bom Dia. Essas entrevistas estão sendo gravadas nesta segunda-feira com cada uma das candidatas e você vai poder conhecer um pouquinho mais dessas belas moças que vão levar aqui a capital da amizade para todo mundo, contando um pouquinho da
da história aqui de Erechim. Bom, a gente combinou aqui que a gente não ia fazer perguntas muito para cada uma diferente, então nós vamos fazer a mesma pergunta para todo mundo, só que nós vamos começar daqui para cá agora. A pergunta que todo mundo quer saber é por que você quer ser a rainha da FRINAP 2018? Não vale dizer que quer abraçar o Alok, hein? Eu quero ser rainha da FRINAP 2018 porque, se tratando de 100 anos de Erechim, através da feira, isso vai contribuir muito para o meu engrandecimento, vai ser uma ótima oportunidade de crescimento pessoal, poder representar a cidade que eu nasci, transmitir para toda a região tudo que a gente aprendeu até agora sobre a história do nosso povo. Vamos à sua próxima. Ser a rainha da FRINAP 2018. Poxa, que honra, né? Representar ao mesmo tempo que essa feira que abrange toda a região do Alto Uruguai, o município de Erechim, que é o município onde eu nasci, cresci, onde eu criei raízes com todos os meus familiares. Então, representar a feira e também o município e a região nesse ano é muito importante. Eu quero ter a oportunidade de transmitir todas as belezas que a gente tem na nossa região aqui e muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos, né? Eu quero mostrar para as pessoas que vêm de fora e também para quem reside aqui a beleza do nosso município e da região. Então, eu quero ser rainha da FRINAP 2018 para poder mostrar a todos que o amor que eu tenho pela minha terra natal, toda a admiração que eu tenho por ela, é a personificação de um sonho meu. Quero poder auxiliar no crescimento, desenvolvimento e na divulgação da FRINAP 2018. Bom, eu quero ser a rainha da FRINAP 2018 para representar e ser o símbolo de todo mundo que faz essa festa acontecer e que alavanca o desenvolvimento cultural, econômico da nossa cidade e da nossa região, dos outros 31 municípios que pertencem à região Alto Uruguai. Quero ser o símbolo da nossa hospitalidade, da nossa cultura, o símbolo de toda a nossa simplicidade e tranquilidade da nossa região. Ser a rainha da FRINAP 2018, para mim, representa ser porta-voz de um evento tão importante como esse, que as pessoas têm muito carinho por esse evento. Então, seria muito importante dar a divulgação necessária, passar as informações, acolher as pessoas com carinho quando vêm ao nosso evento, mostrar tudo que há de bom na nossa cidade, na nossa feira e quanto ela agrega ao nosso Erechim, ao nosso município, à nossa região e a toda a nossa região do Alto Uruguai. Então, eu gostaria de mostrar a todas as pessoas o quanto é importante para o nosso Erechim, para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia e também o quanto eu me importo com a minha cidade, eu amo a minha cidade e quanto eu vivi e cresci aqui e eu sinto muito orgulho de estar aqui hoje. Para mim, ser rainha da FRINAP, principalmente nesse ano que Erechim comemora seu centenário, representa orgulho. Orgulho em estar representando a cidade, estar representando essa feira que é tão grande para o nosso município e numa importância muito grande para a economia, todo o seu desenvolvimento e crescimento. Quero trabalhar bastante em divulgação da feira e em prol disso, do seu crescimento. Muito bem. Para mim, com certeza, ser rainha da FRINAP é um grande sonho que eu realizaria, pois desde quando eu era pequena, eu sempre pensava em ser rainha da FRINAP. E ser rainha da FRINAP não é só uma coroa ou só uma faixa. Está além disso. É ser o símbolo da hospitalidade, ter o carisma, encantar as pessoas, divulgar a feira. É muito trabalho duro. É estar ali presente para engrandecer a feira e fazer com que a nossa feira seja conhecida não só no Alto Uruguai, mas em todo o Brasil. Muito obrigada. Para mim, ser rainha da FRINAP é participar da construção de um grande projeto. É um orgulho imenso, uma honra que não se iguala a nada que eu já vivi ou que eu possa viver na minha vida. Participar ou ser a rainha da FRINAP nos 100 anos de Erechim, eu acho que é algo que vai além do que a gente possa sonhar. Então, é algo que gera muito orgulho, divulgar a cidade de Erechim, divulgar a FRINAP, principalmente nos 100 anos. Então, acredito que ser rainha da FRINAP é ser o amor da cidade de Erechim e da FRINAP 2018. Muito bem, olha, todas falando muito bem. E é o seguinte, né, o pessoal aqui da comissão, daqui da organização está acompanhando, aí todas já estão sendo avaliadas pelos jurados.
dar entrevista aí, né? Vocês estão acostumadas, mas é o seguinte, ó, as rainhas da FRENAP, a corte vai dar muita entrevista, você vai ver ainda muito dessas moças aqui na TV, aqui também nos jornais do Grupo Bom Dia, que a partir dessa semana vão estar realizando uma série de entrevistas com cada uma delas para que você possa conhecer um pouquinho mais dessas moças que estão representando a capital da amizade. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, muito obrigado, muito sucesso a vocês e também desejar aí um ótimo concurso e a gente vai se encontrar por aí, viu? Muito obrigado a cada uma de vocês, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais um Minuto Bom Dia. Não saia daí. Asfalto urgente. A região do Alto Uruguai é destaque em produção no Rio Grande do Sul, mas a falta de infraestrutura prejudica a produtividade e o crescimento da economia regional. As obras de pavimentação de estradas que iniciaram precisam ser concluídas. Os municípios sonham com um futuro melhor. Asfalto é sinônimo de desenvolvimento. Asfalto já! Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Confira agora as super promoções exclusivas do Supermercado Querência para esta segunda-feira. Refri Coca-Cola 2 litros, R$ 4,49. Ovos vermelhos, R$ 13,39 a dúzia. Sabão em pó Omo Multiação 1 kg, R$ 7,99. Chuleta do filé agulha e paleta bovina, R$ 12,98 kg. Confira essas e outras promoções exclusivas do Querência no Face do Supermercado Querência. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Muito bem, voltamos com o nosso Minuto Bom Dia após o nosso intervalo. E agora eu quero falar para você o seguinte, olha, vamos dar uma olhadinha no nosso jornal digital, Marcão? Então tá bom, vamos lá então, nosso jornal digital, as últimas informações do fim de semana, tá aí ó, retomada na Liga Nacional, o Atlântico chegou também programação com grandes expectativas do Festival de Teatro. Na coluna Pente Fino do Rodrigo Finaggi, Instituto Unimed realiza seminário de sustentabilidade e anunciados registros os prazos para impugnar candidaturas. Tem mais destaques para quem tá ligado com a gente, dia
dia D de mobilização contra a poliomielite. É um dos destaques também agora na página 6. Vão passando, tem um informe econômico do Edson Castro, vendas no varejo crescem 1,8% e lutando pelo esporte quando se fala em ciclismo. Tem também destaque no Bom Dia de hoje, o caderno Bom Dia Saúde, que traz aí entre os seus destaques principais 7 fatos que você precisa saber sobre a doença da insuficiência cardíaca, né? Tem essas e outras notícias você vê no caderno Saúde. Também o Bom Dia traz o caderno de classificados para você e fala do Festival de Teatro, que acontece no fim desse mês, na próxima semana, aqui em Erechim. Também tem mais destaques para você, as informações da região do Alto Uruguai e, claro, as últimas informações do esporte. Essas e outras informações você vê no nosso jornal digital, no tablet, no telefone, você acompanha as informações do Bom Dia. Bom, agora eu vou falar para você que a Chama Crioula chegou neste domingo aqui em Erechim. Ela vai ficar sob a guarda do CTG Sentinela da Querência até o dia 7 de setembro. A Chama Crioula chegou em Erechim na manhã deste domingo. O fogo da tradição foi conduzido por um grupo de cavaleiros desde o sábado, dia 11 de agosto, data em que a centelha foi acesa na cidade de Iraí, na divisa do estado com Santa Catarina, e distribuída a todas as regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. A recepção da Chama Crioula aconteceu no CTG Sentinela da Querência, que fará a guarda do fogo até o dia 7 de setembro, quando a centelha será levada ao Parque da CIE para a abertura do acampamento Farroupilha. Na ocasião, ela se fundirá com a chama itinerante, que nas últimas semanas vem percorrendo as entidades tradicionalistas de toda a região. Durante toda a última semana, o grupo responsável pela condução passou por diversos municípios, percorrendo mais de 60 quilômetros em prol da tradição. Muito bem, voltamos com o Minuto Bom Dia. Agora vamos falar para você de esporte. É por isso que eu estou recebendo aqui o meu querido amigo e colega Edson Castro. Muito boa tarde, Edson. Seja bem-vindo e vamos falar de esporte, né? Porque o fim de semana teve muita coisa que aconteceu aqui. Destaque aí para as equipes aqui da região do Alto Uruguai. Nossa Ipiranguinha, que completou 94 anos. Bom, mas isso a gente vai conversar ao longo do nosso bloco agora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Realmente, o final de semana foi recheado, né? Principalmente para quem está curtindo aí também o Campeonato Brasileiro da Série A, com o Grêmio, com o Internacional. Mas nós tivemos 2 jogos em casa, tanto do Atlântico quanto do Ipiranga, no final de semana. O Atlântico, uma vitória importantíssima sobre o Tubarão, embora algumas dificuldades aí na primeira etapa, depois conseguiu impor o seu ritmo de jogo. O Atlântico começou melhor a partida, sofreu um pouquinho no final do primeiro tempo, teve algumas dificuldades também no início do segundo, mas enfim, buscou uma vitória importantíssima diante do Tubarão, vitória que, aliás, devolve a vice-liderança ao Atlântico. Mais do que isso, o Atlântico tem a possibilidade de, por si só, poder ainda brigar pela liderança da primeira fase da Liga Nacional, uma vez que a CBF é a líder, tem mais pontuação, mas tem 2 jogos a mais do que a equipe do Atlântico. Então, se o Atlântico venceu esses 2 jogos de diferença, a CBF que viajou para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, se o Atlântico vencer esses 2 jogos de diferença, pode sim brigar com a CBF pela liderança da primeira fase, o que é muito importante para os mata-matas. A partir das oitavas de final, o que acontece? Os times de melhor campanha vão decidindo em casa. Então, seria muito importante realmente para o Atlântico. São 5 jogos que faltam para o Atlântico, 6 no sábado, 1 contra o Tubarão que venceu, mais 5 partidas que tem pela frente. Seria importante o Atlântico, nessas 5 partidas, poder buscar inclusive a liderança. Mas se não buscar a liderança, pelo menos manter a vice-liderança, porque numa eventual confronto lá para frente, enfrentaria a CBF somente na final do Campeonato da Liga. Muito bem. Bom, então vamos acompanhar aí como é que foi esse jogo, que é o seguinte, hein, Castro? Fazia muito tempo que a gente não viu o Caldeirão do Galo meio vazio, né? O torcedor tá meio com o pé atrás, né? Aí. Pouca gente, mas com certeza agora... tinha jogo do Grêmio também, no horário. Com certeza. Vamos ver, mas com certeza com esse belíssimo resultado aí, que a gente vai ver os gols agora, o torcedor vai voltar ao ginásio. Vamos acompanhar. Te liga. Como há muito tempo não se via, o Caldeirão do Galo recebeu na noite deste sábado um público pequeno. Cerca de 100 pessoas assistiram a partida entre Atlântico e Tubarão pela Liga Nacional de Futsal. Um baixo público que é o resultado de mais um vice-campeonato da equipe do Atlântico nos últimos anos.
Resultado que tem desconfiado o torcedor, que resolveu dessa vez não aparecer aqui. Mas dentro de quadra o time mostrou que, apesar do pouco tempo, já está recuperado e pronto para tentar novamente um título em uma grande competição. Ainda no primeiro tempo, Silva abriu o placar para o Atlântico. Na sequência, Selbach ampliou para os donos da casa. Antes ainda do fim do primeiro tempo acabar, Rodriguinho acabou descontando para os visitantes. E na volta do intervalo, um susto. Paquito deixou o jogo tudo igual, 2-2. Mas a noite era do Galo. Logo após, Marinho, na busca de tirar a bola, fez contra e voltou a deixar o Atlântico novamente na frente. Então a equipe de Erechim voltou a crescer em quadra e Café fez o quarto do Atlântico. Na busca de descontar, os catarinenses colocaram o seu goleiro linha, fator que não deu o resultado esperado, pois o time precisou cometer um pênalti para parar o artilheiro Keké, que cobrou e fez o quinto do Galo. Ainda havia tempo para mais um gol. Selbach fechou o marcador com a goleada de 6-2 para o time do Galo. A gente tem a consciência que a gente fez uma boa Taça Brasil. Felizmente não vencemos, mas isso faz parte. Agora a gente tem que retomar como a gente retomou hoje. Com uma grande vitória, 6-2, importante. E agora é descansar, cara, que a gente já tem jogo, daqui a 2, 3 dias a gente já tá jogando de novo. Então vamos descansar aí para recuperar e conseguir esses pontos fora de casa também, para ver se a gente consegue alcançar as primeiras colocações. O Atlântico volta às quadras agora na terça-feira, onde enfrenta o Jaraguá, em Jaraguá do Sul, novamente pela Liga Nacional de Futsal. Muito bem, tá aí então. Bom, e agora vamos falar então do Tricolor e do Colorado, como é que foram os dois principais times aqui do Rio Grande do Sul? Olha, uma grande, eu diria, não digo que é uma surpresa o Grêmio ganhar do Corinthians em São Paulo, porque a equipe do Grêmio realmente é uma das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade. Agora, pela necessidade que o Corinthians tinha de ganhar esse jogo para se manter brigando por vaga na Libertadores, foi surpreendente. Realmente o Grêmio chega lá, impôs o seu ritmo de jogo, jogou melhor do que o Corinthians por vários momentos da partida, e com o gol do Everton, que está vivendo um momento mágico na sua carreira. O Everton, que muita gente dizia no início do ano que era o ano para ele se firmar, ou poderia até ser colocado em alguma negociação do Grêmio, porque o Everton era aquele jogador que nos últimos 2, 3 anos era promessa, mas nunca se firmava como tal. E esse ano realmente se firmou, aproveitou aí a saída do Pedro Rocha e outros jogadores que acabaram saindo do Grêmio, e o Everton se firmou. Na última semana foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, merecidamente, vamos dizer aqui merecidamente. O Everton realmente está jogando muita bola. Gol dele, o Grêmio ganhou 1-0. No sábado, enquanto o Grêmio ganhou, o Internacional jogou só no domingo, o Grêmio tirava a posição do Internacional na tabela de classificação. E aí no domingo acabou o Inter vencendo, né, e voltando. Aliás, o Inter não voltou para a terceira colocação. É importante, o Inter ganhou uma posição na rodada. Passa a ser vice-líder, porque o Flamengo acabou perdendo, né? Tomou um rodeão aí diante do Atlético Paranaense, 3-0 lá no Paraná.
e o Inter assume a vice-liderança pela primeira vez na temporada. Muito bem. Bom, vamos agora continuar falando mais de esporte. Qual é o outro destaque que você traz pra gente aí? Olha, nós tivemos duas situações importantes entre a sexta-feira e o final de semana. Primeiro foi a convocação do Tite, né, Leandro? E aí a gente falava do Everton, do Grêmio, que foi convocado. Vale ressaltar que essa convocação da seleção brasileira, as seleções ao redor do mundo, é uma data FIFA, então as seleções ao redor do mundo também convocaram seus jogadores. Havia uma expectativa da convocação do Nico Lopes para a seleção do Uruguai, não se confirmou. Agora, pelo que vem jogando o Nico Lopes no Internacional, é muito provável que para frente o Uruguai vá chamar o jogador no Internacional. Outro jogador do Grêmio, o Everton, a gente já falou que foi convocado, outro jogador do Grêmio que foi convocado foi o Kahneman, para a seleção da Argentina, que não vai ter Messi. Messi e mais alguns jogadores pediram uma folga e uma trégua na seleção da Argentina. É muito provável que mais para frente talvez eles revejam essa posição, mas nesse momento Messi e alguns outros jogadores não vão estar à disposição da seleção da Argentina. E o Kahneman do Grêmio foi convocado. Então o Grêmio tem 2 jogadores convocados nessa data FIFA. Outra coisa muito legal que aconteceu nessa convocação diz respeito à maior contratação do futebol brasileiro nos últimos meses, que foi o Guerreiro pelo Internacional. O Peru iria chamar o Guerreiro para essa data FIFA e o próprio jogador pediu para não ser convocado para se ambientar melhor ao Internacional. Então foi assim um gesto do Guerreiro realmente querendo retomar a sua carreira. Ele tem todo aquele imbróglio, né, envolvendo a punição dele na FIFA e o Guerreiro querendo realmente retomar a carreira dele e estar à disposição da seleção do Peru nos próximos jogos. Então foi bacana pelo lado dele. E nós aqui tivemos o goleiro Careca do Atlântico convocado para a seleção brasileira de futsal. Foram 2 jogos no final de semana. O Brasil venceu a Argentina no desafio internacional e o Careca foi convocado. Vale lembrar que o Careca, antes de vir para o Atlântico, ele já vinha sendo convocado para a seleção brasileira e agora, pela primeira vez, foi chamado também para defender as cores da amarelinha. Bom, vamos então ver agora, antes, como é que foi a convocação do técnico Tite, pela seleção brasileira. Reportagem da Caliandra Alves Dias. Te liga. Em sua primeira lista de convocados após a Copa do Mundo, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira 24 jogadores para os amistosos de setembro, contra os Estados Unidos e El Salvador. Ambos os jogos serão realizados em solo norte-americano. A seleção brasileira enfrentará no dia 7 de setembro a equipe dos Estados Unidos às 9h05 da noite, horário de Brasília, em New Jersey. 4 dias depois, no dia 11 de setembro, os adversários serão os salvadorenhos, às 9h30 da noite, também horário de Brasília, em Washington. Eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. A lista completa dos convocados você acompanha no site do jornal Bom Dia. Bom, meu querido Castro, agora você também lembrou que foi convocado o Careca para a Seleção Brasileira de Futsal. A gente também tem uma matéria para mostrar para você um pouquinho, então, das belas defesas desse atleta do Atlântico. Te liga. O goleiro do Atlântico, Careca, foi convocado para ser o camisa número 1 da Seleção Brasileira de Futsal na final do Sul-Americano entre Brasil e Argentina, campeões dos zonais Sul e Norte da competição. Os jogos serão realizados neste final de semana em Assunção, no Paraguai, e também envolverá as principais equipes de cada país e o Sub-19. O primeiro encontro será no sábado às 5h30 da tarde, entre as seleções de base. As equipes principais entram em quadra na sequência, a partir das 7h30 da noite. No domingo, a decisão também será às 7h30 da noite. A competição seguirá o esquema de pontos corridos, como o país que somar a maior pontuação na final das 4 partidas como campeão. Em caso de empate na tabela, as seleções principais irão disputar o título nos pênaltis, que ocorre ao final da segunda partida. A decisão do torneio estava marcada anteriormente para ocorrer na China. Porém, a Conebol, idealizadora e organizadora do evento, remarcou a partida para Assunção. Muito bem, tá aí. Bom, vamos falando rapidamente, novamente, da seleção do Tite. Gostou da convocação do Tite? Acha que ele está começando bem essa caminhada para o Catar, Castro? Acho que sim. Ele convocou alguns jogadores que estão sendo destaque no Brasil, o Paquetá do Flamengo, Everton do Grêmio. Eu acho que ele quer ver novos nomes, né? Até porque ele sabe que alguns nomes que estavam na seleção brasileira na Rússia não vão estar na próxima Copa, principalmente ali a questão da defesa, né? Eu acho que começa bem. O Tite ele vai ter um bom tempo para trabalhar.
Vai ter pela frente uma Copa América no próximo ano, que inclusive vai ser disputada no Brasil, e em que ele vai poder avaliar bastante o grupo. Agora tem uma outra situação envolvendo a Copa América também, que aí eu acho que o trabalho do Tite vai ter que ser um pouquinho acelerado nos próximos meses, que é a questão que o Brasil já há um bom tempo não conquista a Copa América, vai jogar em casa e talvez tenha um pouquinho de pressão sim para o Brasil voltar a ser campeão da Copa América. Mas eu acho que ele começa bem, ele começa trazendo alguns destaques nos clubes, mundo afora, inclusive os brasileiros. Acho que ele começa bem sim a convocação após a Copa da Rússia. Bom, e falando de futebol, vamos falar agora, o nosso querido Ipiranguinha aí completou 94 anos no último sábado com um empate com o São Borja, Castro. O que aconteceu com o time lá do Márcio Nunes? O Ipiranga, vale ressaltar, você falou em pouco público no Atlântico. Os 2 primeiros jogos do Ipiranga na Copa Vianney Carlet, decepcionante a questão de público, né? Mas se bem que público também, é uma coisa que nunca foi o forte do Ipiranga. Exatamente. Né? Mas enfim, um público muito abaixo da expectativa. Principalmente no sábado, que era um dia de festa, o dia justamente que o Ipiranga comemorava sua fundação, né? Lá em 1924, 94 anos de história do Ipiranga no sábado, saiu ganhando. Embora o início tenha sido um pouquinho mais equilibrado, o Ipiranga conseguiu buscar os seus 2 gols, abriu a vantagem de 2-0. No segundo tempo, no entanto, teve algumas dificuldades que não estavam previstas, né? O Márcio Nunes mexeu errado no time? Diminuiu um pouco o ritmo e o São Borja aproveitou isso. E eu acho que deu para ver que foi depois das alterações aí que o problema pro São Borja também a alteração funcionou. Claro, a gente tem que contar que o segundo gol do São Borja, né, foi um golaço. O cara chutou de fora da área. Me parece que o goleiro tinha alguém na frente dele, não conseguiu necessariamente ver de onde veio a bola e tal, mas acho que não digo que o Márcio mexeu errado, não vejo por aí. Acho que as mudanças dele, dentro do que ele imaginava, ele trabalhou. Agora, tem uma outra situação que aconteceu no jogo de sábado, que foi o início do jogo. O Márcio, ele mexeu bastante na equipe em relação àquela equipe que estreou contra o Gaúcho. Por quê? Porque ele tinha alguns jogadores lesionados e ele queria ver outros atletas atuando. Tanto é que no final ele deixou bem claro, e eu acho que aí foi um recado para alguns jogadores que não foram bem. Ele deixou bem claro que a oportunidade está sendo dada, a oportunidade foi dada e os jogadores sabem que tem que aproveitar as oportunidades que tem dentro do Colosso da Lagoa. Eu acho que foi um recado para alguns jogadores que não foram bem e muito provavelmente na próxima partida, agora tem uma semana inteira aí de folga, depois enfrenta o Internacional fora de casa, ele deve voltar com força máxima. E inclusive o Faísca, que não jogou. Agora tem uma outra situação também, né, Leandro? Alguns jogadores estão renegociando seus contratos ainda. Então pode ser também que a gente tenha aí no decorrer dessa semana, ou talvez da próxima, algumas ausências justamente por jogadores que podem estar saindo do Colosso da Lagoa. O que não está bem definido ainda. Muito bem. Bom, a Caliandra foi acompanhar esse jogo juntamente com meu querido colega Fernando e a gente mostra para você então como foram os gols de Ipiranga e São Borja pela Copa Vianney Carlet. Te liga. A comemoração dos 94 anos do Ipiranga não foi da forma que os torcedores queriam. Isso porque o Canarinho empatou em 2-2 com o São Borja na segunda rodada da Copa Vianney Carlet. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado e com o Ipiranga buscando armar jogadas de ataque. A rede balançou com esquilo. Após um cruzamento de William Ribeiro, o camisa 9 chutou e balançou as redes no Colosso. O placar ainda foi ampliado com Fidelis. No segundo tempo, o São Borja buscou o resultado e descontou com Eto, que se livrou da marcação e, sem chances de defesa para o Rodrigo, marcou o gol dos visitantes. E com um golaço, Shalom empatou para o São Borja. Empate às vezes é bom, às vezes é ruim, ainda mais em casa, quando a gente já estava com 2 gols à frente, né? Infelizmente acabamos tomando esses gols, mas não tem o que fazer, melhorar para não poder acontecer isso mais. O próximo desafio do Ipiranga será no próximo domingo, às 11 horas, quando a equipe erechinense enfrenta o Internacional no CT Morada dos Quero-Queros.
Muito bem, tá aí então. Bom, você acha que pode fazer falta esse resultado, esses 2 pontos aí? Porque se tu comparar o time do Ipiranga, por mais com o do São Borja, não dá para fazer uma comparação. O Ipiranga está num patamar ainda acima de atletas, de qualidade, de serviço técnico e tal, né? Apesar das duas equipes passarem por momentos difíceis, o Ipiranga passava um momento difícil, mas é o seguinte, tu acha que pode fazer falta lá na frente pro Ipiranga, nessa chave que tem Internacional? Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro que a primeira fase é tranquila. O Ipiranga, a gente já tinha conversado aqui, né, Leandro? Eu acho que o Ipiranga não é favorito ao título da Copa Vianney Carlet, vai ter que provar isso ao longo da competição, mas ele é favorito a conquistar uma das vagas no grupo agora. Né? O Ipiranga é favorito, sim, nesse grupo. O que eu vejo é que o Ipiranga, eu acho, olhando de fora, né, a gente não está lá dentro do vestiário, vivendo o dia a dia do vestiário, mas eu acho que o Ipiranga ainda precisa esquecer um pouco do que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série C, que viveu uma tensão muito grande, quase foi rebaixado, queira ou não, isso mexe muito com o psicológico dos jogadores, da comissão técnica, da própria diretoria. Então acho que vai levar aí umas 2, 3 rodadas para engrenar novamente, para buscar força novamente, estar bem psicologicamente. Tem alguns jogadores que estão vindo de lesão ainda. Eu acho que não. O que eu acho que daqui um pouco o Ipiranga tem que pensar o Ipiranga quer ser líder do grupo nessa primeira fase. Aí sim, aí esses 2 pontos perdidos em casa podem fazer falta lá na frente. Agora tem uma outra coisa também, né? A gente não pode subestimar o time do São Borja, achando, o São Borja... Cara, o São Borja subiu para a 2ª divisão. O ano que vem eles vão estar disputando a 2ª divisão junto com o Ipiranga. A qualidade de time não é tão diferente assim. A gente pode dizer que o Ipiranga vive um momento melhor do que o São Borja por estar no Campeonato Brasileiro. Peraí, o Ipiranga quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então a diferença de time talvez não seja tão grande assim, e tem ainda esse aspecto psicológico que eu acho que o Ipiranga precisa recuperar. E vai ter que recuperar imediatamente, porque não tem muito tempo. A Copa Vianney Carlet, embora termine só lá no mês de novembro, é logo ali, né? Então o Ipiranga tem que buscar força sim, principalmente se quer brigar por esse título. Muito bem, são essas informações do esporte nessa segunda? Isso aí, voltamos amanhã. Muito bem, então a gente conta com você amanhã, viu? Agora a gente vai trazer as informações da previsão do tempo. Te liga! A frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul avança mais pelo sul do Brasil nesta segunda-feira, alcançando o litoral de Santa Catarina. E as nuvens carregadas se espalham pelo sul. O predomínio será de céu nublado, a chuva acontece desde cedo e se prolonga ao longo do dia, desde Foz do Iguaçu, no Paraná, passando pelo oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, região serrana e Porto Alegre. Há previsão de chuva forte para essas áreas e a temperatura também cai. Nesta parte central do Rio Grande do Sul, onde está Santa Maria, chove pela manhã, mas depois a chuva vai perdendo força. Do contrário, com o avanço da frente, a chuva aumenta pelo leste catarinense e inclusive em Florianópolis. Nas outras áreas, norte e leste do Paraná, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove e o tempo volta a firmar também na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A mínima prevista é de 13 graus em Curitiba, máxima de 20 graus em Florianópolis. Porto Alegre terá uma segunda-feira fria, com máxima de 15 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, este foi o nosso Minuto Bom Dia de hoje. Você pode rever estes e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência e pela sua companhia. Você pode rever esses e outros programas acessando aí o nosso site, como eu disse. Uma ótima semana para você, tudo de bom e a gente se encontra amanhã. Valeu, tchau, tchau.